podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente traz o artigo de Carolina Belin sobre como testes genéticos trazem dados valiosos para a prevenção de doenças e aprimoramento de tratamentos. E você está na vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil. Semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Desde a antiguidade, os humanos buscam previsões sobre o futuro, e as diferentes civilizações desenvolveram seus métodos e símbolos particulares para fazer projeções. A explicação é bastante compreensível. Sabendo o que enfrentar, é possível se preparar melhor para determinada situação. Pode-se dizer que esse comportamento perpassa gerações, e, no mundo moderno, os oráculos foram aperfeiçoados pela ciência e pela tecnologia, ao menos quando o assunto é saúde. Uma das possibilidades trazidas pela medicina de precisão é conhecer a predisposição de um indivíduo para uma determinada doença por meio do mapeamento dos seus genes. Esse conhecimento serve para orientar sobre eventuais medidas de prevenção, alertar sobre a necessidade de investir em uma rotina de rastreio e, caso a doença já tenha se instalado, auxiliar no direcionamento do melhor tratamento. Mas até onde é possível chegar com a predição genética? Há um limite para ela? Se o objetivo de coletar essa informação é o rastreio ou a adoção de terapias mais adequadas, há pouco espaço para questionamentos. Contudo, quando a gente fala sobre avaliar o risco de desenvolvimento de uma doença no futuro, alguns dilemas entram em debate. Camila, e o artigo fala até de uma certa área cinzenta quando pensamos, como avaliar riscos de desenvolver uma doença por meio de mapeamento genético. O que seria essa área cinzenta, até para que a gente entenda o que a gente já tem hoje esclarecido? Perfeito, Laura. O médico oncologista e gerente médico do Programa de Medicina de Precisão do Hospital Israelita Albert Einstein, Fernando Moura, traz essa questão no artigo, dessa área cinzenta. Ele conta que hoje existem doenças cuja predisposição no indivíduo pode ser identificada, mas existem outras para as quais não há o que possa ser feito de forma preventiva. E ele cita o exemplo de James Watson, cientista que descobriu o DNA em dupla hélice, considerado o pai do projeto Genoma Humano. Em 2007, Watson foi o primeiro ser humano a ter o seu genoma completamente estudado. Fernando conta que foi-lhe entregue o resultado de um teste genético onde ele pediu que o cromossomo 19 não fosse avaliado. E por que isso? Porque no cromossomo 19 tem o gene que prediz o Alzheimer. E Watson tinha casos de Alzheimer na família de uma maneira muito frequente. E ele não quis saber sobre o risco de desenvolver a doença porque ele sabia que não saberia viver com essa angústia. E Fernando conta que, de fato, hoje a gente não tem nenhuma ferramenta que vá prevenir com segurança o desenvolvimento do Alzheimer. O cenário é completamente diferente, porém um achado genético pode orientar a abordagem terapêutica. E Fernando exemplifica essa situação falando que em uma avaliação, por exemplo, podem se encontrar genes que elevam o risco de morte súbita, de arritmia cardíaca. E é possível corrigir esse risco implantando dispositivos que vão funcionar como um marca-passo cardíaco. E esse mapeamento tão complexo pode ser feito por meio de um simples exame de sangue. No Einstein, por exemplo, o exame Predicta avalia 563 genes e analisa o risco de desenvolver 22 tipos de cânceres, distúrbios cardiovasculares, neurológicos e de metabolismo, além de traçar o perfil farmacogenômico de ancestralidade e de doenças raras. Fernando explica que quando encontra-se alguma alteração, não quer dizer que o paciente necessariamente vai desenvolver uma doença, e sim que existe um risco aumentado para o problema. A gente até falou em outro episódio sobre epigenética, mas a minha pergunta aqui é como ela vem transformando a oncologia genética e esse estudo que a gente vê de identificação de alguns genes relacionados com câncer, por exemplo. Para o médico José Cláudio Casale da Rocha, que é head de oncogenética do AC Camargo Cancer Center de São Paulo, a epigenética investiga como estímulos do ambiente podem ativar ou silenciar genes. Ele diz que é como poder mexer realmente com a expressão dos nossos genes e ter a certeza de que podemos ligar e desligar chaves o tempo inteiro. O avanço científico das pesquisas trouxe descobertas que vão além das sequências de base do DNA. Há algum tempo, as alterações epigenéticas, isto é, a regulação de quais genes são ou não são expressos, vem ganhando protagonismo. Em outras palavras, um indivíduo pode ajustar a sua expressão gênica de acordo com uma série de variáveis sem haver alteração no genoma. Dr. Casale conta que isso é chamado de interação do expossoma.
toda a carga de exposição durante a vida, seja de um ambiente externo, poluentes, agrotóxicos, dieta, prática de atividade, até questões endógenas como o microbioma. Esse conjunto de fatores traça um mapa de exposição que vai interagir com o seu genoma. Essa nova perspectiva ajuda a reduzir o peso que muitos pacientes com síndrome de câncer hereditário carregam. Inclusive, o Dr. Casale vai conversar com a gente ainda nesse episódio e vai falar um pouco mais sobre essa situação. E Camila, já existe alguma recomendação de quando fazer o teste genético? Então, Laura, depende. Tanto o Dr. Moura quanto o Dr. Casale, eles destacam que pacientes submetidos a um teste genético devem sempre ter aconselhamento de médicos geneticistas. Isso porque o profissional avalia o resultado de forma realista e sobre a perspectiva de que aquilo é uma análise de risco e não uma sentença confirmada, reforçando então a necessidade de prevenção e rastreio de doenças. Por outro lado, o teste genético, para quem já tem um câncer, determina caminhos mais precisos para o tratamento, especialmente no caso da oncologia. A terapia-alvo coleciona relevantes avanços científicos, o mais destacado nesse âmbito é o caso do câncer de pulmão. Dr. Fernando conta que em 2005 o câncer de pulmão metastático era tratado com um único tratamento, que era a quimioterapia. A sobrevida mediana era sempre inferior a 1 ano. Só que a taxa de resposta da quimioterapia nesse cenário é de 30%, ou seja, de cada 10 indivíduos, somente 3 têm resposta. Hoje ele reforça que com as terapias-alvo modernas, quando se identifica a mutação genética, a sobrevida mediana global sobe para 3 a 4 anos e a taxa de resposta vai para a casa dos 70%. Melhora muito e com muito menos efeito colateral. Agora, segundo o Dr. Casale, no caso do paciente saudável com um histórico familiar de risco, é preciso observar o momento mais propício para sugerir o teste. Ele conta que a idade para recomendar o teste é quando se começa a ter risco. Testes para BRCA1 e BRCA2 são para resultados sobre síndrome de cânceres de mama, ovário, próstata, pâncreas e melanoma, que não se manifestam na infância ou na adolescência. No caso do PT53, por exemplo, e seu rastreio da síndrome de Li-Fraumeni, que é uma síndrome hereditária de predisposição ao câncer com risco de desenvolver tumores agressivos, ela pode causar tumor na infância e é possível fazer o teste até no nascimento do bebê, se os pais já forem portadores. Já falamos muito sobre o papel da inteligência artificial na análise desses dados, né? Mas como é que tem sido estudado a personalização dos dados frente ao uso da inteligência artificial? Então, Laura, a inteligência artificial ela está na base da medicina genômica hoje, né? Ferramentas como algoritmos e machine learning revolucionaram a velocidade com que cientistas conseguem decifrar as funções dos genes. Big Data dentro da saúde é o que de fato possibilita que tenhamos medicina de precisão aplicada. Não tem como um médico olhar sozinho como se fosse o resultado de um exame para 2 milhões de variantes. Então, Tatiana Almeida, que é médica geneticista e coordenadora de ciência de dados do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, conta que entrega para os médicos uma conclusão de conduta. Esse paciente ele tem um risco aumentado para A, B e C, por exemplo. Tatiana destaca que incorporar informações individualizadas, como aquelas relacionadas ao estilo de vida, ainda é um desafio na utilização da inteligência artificial. Ela fala que se você está rodando um modelo com dados de fenótipo, pressão arterial e batimentos cardíacos para predizer se uma pessoa vai piorar, não significa que não seja preciso. Ele tem precisão dentro daquele contexto, mas isso não quer dizer que ele é necessariamente individualizado. A coordenadora também ressalta que aplicar a genética junto ao estilo de vida dentro das tomadas de decisão é algo razoavelmente novo, visto que ainda não há maneira oficial de medir essas questões dentro do prontuário eletrônico. Ela conta que existe um desafio na medicina de precisão para trazer isso. De onde virão esses dados? Dos smartwatches, das redes sociais e que outras informações podem ser aproveitadas? Ao que parece, esse é o caminho para o futuro da medicina de precisão. Olhar para o todo, incluir a participação dos pacientes e, no caso dos avanços tecnológicos, conseguir atuar para além da personalização em pequenos grupos. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast o Dr. José Cláudio Casale, que é oncogeneticista e chefe do Departamento de Oncogenética do AC Camargo Center de São Paulo. Bem-vindo!
Dr. José Cláudio. Obrigado, ouvintes. Fico muito feliz de estar aqui e poder esclarecer aí tudo que vocês quiserem saber sobre oncologia de precisão. Vamos falar sobre isso. É o Dr. José Cláudio, que tem uma ampla bagagem também, vai trazer um pouco, às vezes até da perspectiva da farmacogenética, né, que está estudando. Mas até para a gente começar, o artigo ele fala que uma das possibilidades trazidas pela medicina de precisão é conhecer a predisposição de um indivíduo para uma determinada doença, isso pelo mapeamento dos genes, né? A gente tem discutido muito os inúmeros benefícios que isso pode trazer e eu queria ouvir sua opinião nesse sentido, né? O que a gente ganha com esse conhecimento desses genes e como é que a gente pode, né, se beneficiar dessa descoberta? A gente está vivendo um momento onde todo mundo quer ser cuidado de forma única, né? E quer ser visto também de forma única, né? Não só pelo Facebook, que começou, depois pelo Instagram, LinkedIn e tal. Todo mundo quer ter a sua imagem própria. E não é à toa que a medicina teve que se adaptar a isso também. Então, a oncologia de precisão, ela trouxe duas possibilidades novas para a gente, que é o tratamento de precisão e a prevenção de precisão. Então, quando a gente fala em prevenção de precisão, a gente precisa saber qual é o risco de cada pessoa. A gente sabe que existem riscos conferidos pela idade, né? A gente vai envelhecendo e alguns riscos vão aumentando, né? Cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, doenças osteoarticulares e os cânceres, né? São as doenças crônicas. E esse risco, infelizmente, a gente não consegue botar esse relógio para trás, né? A vida cronológica da gente, ela só anda para frente, mas a gente tem como minimizar, sim, outros riscos. Os riscos do que a gente se expõe, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, e isso é muito conferido pelas nossas escolhas, daí a grande importância da medicina do estilo de vida. E a gente também não pode esquecer, né, que 50% desse risco ele é conferido pela nossa genética, pelos genes que a gente herda dos nossos pais, tanto da família do nosso pai como da família da nossa mãe. E é esse fator que a gente mais consegue modular, porque a gente consegue saber exatamente qual é o seu risco genético. Hoje a gente divide esse risco em baixo, que seria o risco populacional, moderado, que seria um risco 2 a 5 vezes maior, e o alto risco, que é aquele paciente que tem um risco de 5 a 10, a 20, a 30 vezes maior. São riscos muito altos que fazem com que essa pessoa tenha que ter cuidados muito grandes na sua prevenção. E é óbvio que quem tem riscos moderados e altos, o programa do governo de prevenção, né, esse que a gente ouve, que geralmente as pessoas são instruídas a fazerem mamografia, primeiro aos 35 anos de idade, depois aos 40 e fazer uma vez por ano, fazer colonoscopia aos 45. Muitas vezes esses programas não são suficientes, porque a pessoa tem chance de ter câncer com 20 anos de idade. Então, eu preciso fazer uma adaptação deste programa de prevenção para quem tem riscos aumentados. Agora, eu só consigo descobrir se a pessoa tem risco aumentado fazendo um teste genético. Por isso que esse ponto é tão importante. A gente precisa trazer mais acesso aos testes de DNA para fazer com que as pessoas, sabendo da sua história de família ou até desconhecendo a sua história da família, possam ter acesso a um exame que é feito simplesmente na saliva ou no sangue e pode te dar uma porcentagem de chance de ter câncer durante a vida. Lembra que é chance de ter câncer, não é o câncer que a gente faz o diagnóstico. O teste genético ele serve para, principalmente, a gente modificar a sua prevenção. Perfeito, doutor Casale. Acho que você explicou muito bem, né, essa questão da importância dessa medicina de precisão. E eu queria que você contasse um pouco como que essa medicina de precisão se conecta agora com a questão da epigenética, que também está sendo muito falada, né? Então, eu não sei se as pessoas sabem epigenética, eu vou repetir aqui para aqueles que já souberem, mas a epigenética são as alterações que o nosso DNA sofre durante a vida, que são alterações químicas. O nosso DNA, ele tem
vários interruptores que podem estar ligados e desligados, e ele pode também estar enrolado em proteínas chamadas histonas, e quando eles estão enrolados ou quando esses interruptores estão desligados, aqueles genes não funcionam. Se, por outro lado, esses interruptores se ligam e esse DNA se desenrola dessas proteínas, né, sai desse carretel que enrola o DNA, esse DNA fica solto e ele pode ser expresso, e esses genes, então, eles podem ser ligados e desligados durante a vida. O que se descobriu, que é muito interessante, é que as suas escolhas e o estilo de vida determinam absolutamente como esse DNA vai estar funcionante ou não. E isso é a epigenética. Quanto melhor o seu estilo de vida, melhor a expressão desses genes do bem, né? Melhor diminui a expressão dos genes chamados de adversidade, e a gente sabe que isso tem uma consequência muito séria lá na frente, que é os processos oxidativos e de envelhecimento que o nosso corpo sofre. Então, esse controle da epigenética, quanto mais cedo a gente assume as mudanças na vida, melhora seu estilo de vida e diminui os riscos a longo prazo. Então, é muito interessante essa pergunta, porque eu falo para os meus pacientes que têm risco moderado a alto que a genética que eles herdaram do pai ou da mãe não é um destino, que pode ser modulada pelo estilo de vida. Eu consigo, por exemplo, com atividade física e uma dieta anti-inflamatória, reduzir em 60% o risco de câncer. Então, assim, é impressionante como a gente, mesmo em situações genéticas, né, de herança genética, o exemplo clássico é o da Angelina Jolie, né, gente, que teve aquela mutação do gene BRCA1 e que optou por retirar as mamas, né? Mas ninguém falou para ela, como eu falo, né? E está escrito aí muito bem no artigo de vocês, né? Em qual grupo você quer estar, Angelina? Nos 30 que não vão ter? Né? E é assim que a gente desliga esses genes, é com a epigenética, é fazendo com que a pessoa pode ter o BRCA1, mas com a mudança do estilo de vida a gente faz com que ela tome uma outra direção. A gente que escreve o nosso filme. José Cláudio, uma dúvida assim que eu fico, né? Você trouxe até esse caso da Angelina Jolie. Assim, se a gente faz esse mapeamento, né? Os nossos ouvintes, eles pensam em fazer esse mapeamento e aí aparece alguma coisa, né? Fica a pergunta, quando é que a gente deve fazer? Quem é que deve fazer esse tipo de teste, né? Até para não criar um alarde, né? Um desespero, que a gente sabe que hoje nem tem até para outras doenças fora da oncologia. Como é que isso é feito, esse tipo de recomendação na prática clínica? Hoje tem praticamente 2 fatores que determinam quem deve fazer o teste genético. Primeiro, quem tem suporte médico para isso. Não é um teste que vai ser um teste de farmácia, que você... eu quero fazer um teste genético, como a gente faz um hemograma, um exame de glicose. O resultado de um exame de glicose, ou de uma anemia, ou de um aumento de glicemia, não tem o mesmo impacto de você ter uma notícia de que tem um risco aumentado de ter câncer. Então, isso precisa ser trabalhado. Tem momentos da vida que eu falo para a pessoa, olha, não está na hora de você fazer o teste. Então, é o oncologista, o oncogeneticista ou o geneticista que tem essa formação, né, que podem ter essa formação para definir se a pessoa está no momento adequado. Quem está mudando de emprego, quem está se separando, quem teve perdas recentes, eu recomendo que não faça nesse momento, porque não é o momento em que a pessoa vai conseguir olhar aquele resultado com o olhar que a gente quer que ela tenha, sabe? O olhar realmente é um olhar de mudanças. Não é um exame para ficar na gaveta, mas é um exame que determina ações. A gente precisa de ações depois do teste. Então, principalmente se o teste for positivo. Segundo ponto é que hoje a gente já tem algumas sociedades, por exemplo, a Sociedade Americana de Cirurgiões de Mama já vem recomendando que o teste genético seja feito para toda mulher e todo homem que tenha câncer de mama. E não se deve deixar de perder a oportunidade de saber se aquele câncer é ou não genético. Por quê?
uma vez sendo genético, não só aquela pessoa vai se beneficiar de uma prevenção para não ter na outra mama, ou não ter nos ovários, ou não ter em outro órgão, mas a família dela. Então, cada pessoa que hoje eu faço o diagnóstico de um câncer que seja hereditário, eu trago para o aconselhamento genético mais 3 ou 4 pessoas daquela família, no mínimo, que vão fazer o teste e vão poder se beneficiar também dessa prevenção personalizada antes já do diagnóstico de câncer. Precisa de um enfrentamento. Então, assim, hoje a gente vê uma população mais jovem, mais corajosa de enfrentar esses testes, né? Nós somos filhos e netos de pessoas que não podiam nem falar a palavra câncer, isso já mudou, né? Você vê o hospital que eu trabalho, né, o AC Camargo Cancer Center, né? A gente tem o nome câncer no nome do hospital, né? Porque a gente não pode ter meia palavra, a gente precisa superar tudo aquilo que o câncer traz, entender a mensagem que o câncer nos traz, né? Assim, que aprendizados que eu posso ter com aquilo, reflexões do que como eu posso mudar a minha vida dali para frente. E é isso que a gente quer trazer para essas pessoas, né? Então, hoje a gente segue guidelines para fazer diagnósticos de câncer hereditário, principalmente se a pessoa teve câncer jovem, se ela teve mais de um tumor, então ela teve um tumor de mama com 25 anos e depois teve um câncer de tireoide com 30, não é uma metástase, é um outro tumor, né? Então, a gente precisa entender por que essa pessoa está tendo mais de um câncer na vida. E, por último, se ela tem uma história familiar, principalmente os parentes mais próximos, né? Irmãos, pai, mãe, filhos, né? Tios e tias, esses são os que contam mais, né? São parentes de primeiro e segundo grau, principalmente quando a gente vê várias gerações sendo afetadas. Então, a geração da minha avó ou do meu avô teve câncer, a geração do meu pai ou da minha mãe, e não soma o lado materno com o lado paterno. Isso é um erro que as pessoas, às vezes, acham que precisa somar, né? Ah, meu pai teve câncer e minha tia, irmã da minha mãe, teve. Não, são riscos diferentes. A não ser que os pais sejam primos, aí sim a gente soma. Mas se os pais não são primos, os avós não são primos, a gente vê cada setor, né, cada ramo separadamente. Então você precisa realmente encontrar uma história familiar positiva, casos jovens ou pessoas que tiveram mais de um câncer hoje para a gente conseguir fazer o teste, por exemplo, pelo convênio. O convênio hoje nos autoriza a fazer nessas situações, tá? Mas como eu disse, já tem sociedades falando que, e eu pessoalmente eu acredito nisso, tá, meninas? Eu acho que a gente vai chegar um momento que todo paciente com câncer vai ter que fazer um teste como esse, porque os testes estão ficando mais baratos, a gente sente que existem mais médicos preparados para interpretarem o resultado do teste genético. O número de laboratórios no Brasil aumentou bastante. Hoje, praticamente, mesmo cidades que não têm um laboratório, você pode receber o teste por um swab e coletar a saliva e fazer um teste genético pela saliva. Então, é muito simples hoje a coleta, é muito fácil a interpretação. O resultado, antigamente demorava muito, hoje sai em 3 a 4 semanas um resultado, mas precisa ter alguém que interprete, né? O teste genético não é um exame fácil de ser interpretado, tanto quando ele é positivo como negativo, mas também, principalmente, quando ele é duvidoso. Eu digo duvidoso porque a gente hoje tem alguns testes genéticos de alterações, né, que nunca foram descritas na literatura, que nunca houve uma publicação sobre aquela variante. São variantes nossas, brasileiras. E às vezes a interpretação dessa variante, ela exige tempo, né? Daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, eu vou poder reclassificar essa variante incerta numa variante benigna ou numa variante que cause doença patogênica. Então, esses resultados a gente precisa tomar muito cuidado, são as variantes de significado incerto,
E esse acompanhamento do paciente que faz o teste genético também é fundamental. Não é, então, porque o teste é negativo que ele vai embora e vida que segue. Não, a gente também, no teste negativo, se a pessoa tem uma história familiar positiva e o teste é negativo, eu tenho ainda que pensar, será que eu estou examinando todos os genes mesmo? Será que não está faltando nada aqui para eu ver? Então, é um conhecimento que é crescente, né? A gente todo ano descobre genes novos. É muito interessante isso. Os painéis, inclusive, vêm aumentando. Antigamente, a gente fazia só BRCA1 e BRCA2 para câncer de mama. Hoje, o painel tem, no mínimo, 35 genes de câncer de mama. Então, é bem provável que daqui a alguns anos, esse painel tenha mais de 100 genes para câncer de mama, né? Então, é um conhecimento contínuo. É fantástica essa evolução, né? Quando a gente vai olhando assim, né? Você falou do tabu, do câncer e toda essa evolução do conhecimento mesmo, né? Por trás, envolvido em todo esse processo. Mas, doutor Casale, você comentou um ponto que é essa questão de realizar esses testes e não deixar esses testes guardados na gaveta, né? Que de alguma forma a gente precisa agir de acordo com os resultados que foram apresentados. E, como você sabe, existem doenças que, apesar de você identificar essa predisposição, não tem o que possa ser feito para que ela possa ser prevenida. E eu queria que você contasse um pouco como lidar com essa situação, porque o artigo traz isso, né? Essa questão dessa área cinzenta. E aí eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes sobre esse ponto. Esse é um tema que eu adoro. Eu fui da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em Brasília, que chama CONEP, durante 5 anos. E a questão ética que é primordial numa situação dessas, né? Então, o que fazer com o resultado de um risco que você não tem como mudar? E o que fazer com o resultado de um risco de alguma doença que seja prevenível? Então, hoje, do ponto de vista ético, a gente não deve realizar testes genéticos para as doenças onde a gente não tenha uma prevenção adequada, como é o caso, por exemplo, das doenças neurodegenerativas. Hoje a gente já conhece os genes que causam Alzheimer, doença de Alzheimer, já conhece os genes que causam Parkinson, já conhece genes que causam demências, né, de vários tipos. E o que fazer para a prevenção? Será que aprender novas línguas, ler livros, né, durante a vida, fazer sudoku, isso é suficiente para melhorar a sua memória e você nunca desenvolver uma doença dessas? Não, não é suficiente, tá? Então a gente já sabe que não existe hoje uma prevenção, nenhum medicamento que possa mudar o curso da doença. E pior, muitas pessoas que a gente tem a marca genética nunca vão desenvolver a doença durante a vida. Então, será que é justo a gente oferecer um teste genético para uma doença, para preocupar aquela pessoa antecipadamente, né? Será que aquela informação ela não é mais danosa, né? A gente não está causando mais danos do que benefícios para esse paciente? Então, hoje é muito claro, né, do ponto de vista ético, que para câncer e para as doenças cardiovasculares existe prevenção adequada e existe um benefício claro em se fazer o teste genético, porque a prevenção é efetiva. Na hora que eu tenho um resultado positivo de um teste de predisposição para câncer, eu posso oferecer para o paciente não só medidas diagnósticas precoces. Então, olha, enquanto que a colonoscopia na população com 45 anos, você com 20 anos já vai ter que fazer colonoscopia. E enquanto todo mundo repete a cada 5 ou 10 anos, você vai repetir a cada 2 ou 3 anos. Porque retirada de pólipos vai ser importante no seu caso, e eu só consigo retirar esses pólipos se eu fizer a colonoscopia cedo. Então, eu estou oferecendo uma medida, estou dando uma solução para predisposição, por exemplo, para câncer de intestino, porque eu descubro os pólipos mais cedo. Por outro lado, eu posso chegar para essa pessoa e falar assim também: olha, você não quer ter pólipos, né? Vamos mudar a sua dieta, aumentar a ingesta de
fibras, vamos fazer mais atividade física e vamos introduzir alguns fatores que são considerados anti-inflamatórios, por exemplo, o uso da aspirina regular preventiva numa dose baixa, ela impede o aparecimento de pólipos no intestino, desde que a pessoa não tenha alergia à aspirina, tá, gente? Mas outra coisa também, eu posso oferecer a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde, ela tem um papel no microbioma fecal, deixando o microbioma desinflamado, né? As bactérias que crescem com a biomassa de banana verde são as bactérias protetoras, as bactérias do bem, e de alguma forma ela elimina as bactérias de urubu, as bactérias do mal, as bactérias que são consideradas inflamatórias e que, inclusive, dão um mau cheiro no cocô, dão, às vezes, punzinho fedorento. Todas essas bactérias elas vão sendo eliminadas. Então, com medidas muito simples, não só de prevenção, né, com exames preventivos, mas também, principalmente com a mudança de estilo de vida e introdução de alguns fatores alimentares, a gente consegue desligar a chave. Apesar da genética, eu consigo, pela epigenética, desligar as chaves de câncer nessa pessoa. Então, eu estou sendo extremamente eficaz. Então, por isso que o teste genético para oncologia, ele é muito útil, porque a gente realmente consegue fazer uma mudança do filme, né? Fazer um novo cenário, e desde que a pessoa esteja engajada e querendo ser o principal ator, né, desse filme, que é você mesmo. Né? Então, você tem que ser o seu principal protagonista. Legal, doutor José Cláudio. Primeiro, eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast com inputs tão valiosos, né, de um tema que hoje a gente vê bastante, não só essa questão de entender as chances, mas também até da medicina de precisão para a escolha de novos medicamentos, né, do tratamento do paciente em si, trazendo também outras áreas além da oncologia. Foi ótima essa conversa, a gente espera aqui para um próximo papo. A gente já falou, né, dessa possibilidade de conversar de farmacogenética, falar de medicina de precisão, falar de acesso. A gente nem falou sobre acesso a esses testes, né? Fica aí o debate para um próximo episódio. Obrigada. Eu que agradeço, e fica a mensagem aí final de que a genética não é destino e que o destino está nas nossas escolhas. Nosso destino está nas nossas escolhas. Obrigado, gente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @MIT Tech Review BR. E também não deixe de se inscrever no nosso canal, incluindo o YouTube. Semana que vem temos mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.